que Ele é santo? Oh, Jesus, Tu és santo. Ah, Pai, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Não há outro que se compare, não há outro. Tu és incomparável, Tu és insuperável, Tu és santo. Tu és santo, Jesus, Tu és santo. Nós Te adoramos, Jesus. Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da Sua glória. Santo é o Senhor. Oh, Santo é o Senhor. Tu estás neste lugar, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Nós Te sentimos. Tua presença é palpável neste lugar, Pai. Tua presença é palpável neste lugar, Jesus. Oh, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos. É tudo por Ti, Jesus. É tudo por Ti. É tudo pra Ti, Jesus. É tudo pra Ti. Oh, aleluia. Aleluia. A glória ao Senhor, aplauda ao Senhor. Ai, ai, que responsabilidade. Oh, Jesus, eu Te adoro. Queridos, abre sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Filipenses, no capítulo 3, em nome de Jesus. Quem anda comigo, quem caminha comigo, sabe e já tem escutado algumas coisas a respeito dessa palavra. É uma palavra em que o Senhor tem trabalhado no meu coração. É uma palavra em que o Senhor tem moldado algumas coisas em mim. E quando o pastor... E hoje, eu mais do que nunca, hoje eu entendo Eliseu toda vez que ele sobe aqui, né? Que ele fala que a semana dele, o dia dele, querido, eu já vou parar até no hospital. Eu sei como é, né? E quando o pastor me convidou, e é um motivo de muita alegria, é uma honra estar na casa do Senhor, é uma honra dividir com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu tenho consciência de que de mim não tem nada, mas dele tem. E a gente aprende aqui nesse altar que a gente só prega onde foi pregado. Então que o Senhor nessa noite possa falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Que o Senhor possa cravar no seu coração algumas verdades, descortinar algumas coisas no seu coração, assim como tem acontecido em mim. E que você não ache que é uma indireta, porque Jesus, Ele não é um garoto de recados. É direto mesmo. É para que você saia daqui nessa noite entendendo, conhecendo o Senhor. Não tem indiretinha, não tem, mas eu acho que essa irmã sabe da minha vida e está contando algumas coisas. Não. É uma direta do Senhor. E pode ter certeza que tudo que eu estou falando aqui, isso antes foi ministrado ao meu coração. E eu vou dizer algo para você. Doeu. Em mim doeu. Em mim doeu. Então, prepare seu coração em nome de Jesus. Que Ele possa ser presente e que Ele possa nos presentear com a palavra, com a verdade dEle, que é vida. Amém? Filipenses no capítulo 3. Eu vou ler do começo, mas o texto é a partir do versículo 3. Porém eu vou ler todo. Filipenses 3, versículo 1 diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu,
quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Coloca a mão na sua Bíblia, feche seus olhos. Jesus, a sua palavra está aberta, Pai, e a sua palavra é a verdade, Jesus. Você, Jesus, é a própria palavra. Pai, que nessa noite nada de mim, Senhor, saia neste lugar, mas que o Seu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que o Seu Espírito Santo e que a Sua presença manifesta aqui, Senhor, cause em nós, Pai, o constrangimento, cause em nós, Senhor, uma metanoia, um arrependimento, Senhor, a clareza no Espírito das coisas celestiais, Pai. Senhor, que o Seu reino venha neste lugar, que vivamos, Senhor, a verdade em Ti, Senhor, em Cristo, Pai, porque esta é a verdade, é por Ti que nós caminhamos, Senhor, é por Ti que nós vivemos, Pai. Nos usa nessa noite, Pai, como instrumento na Sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto de Filipenses fala muito ao meu coração. E eu já ministrei esse texto até num ensaio. Nós viemos ensaiar num belo dia, e de repente não teve ensaio, virou um culto. Mas o Senhor falou muito forte ao nosso coração a respeito desse texto. E Paulo começa a falar de algumas coisas. Ele começa a falar de quem ele era, de quem ele sempre foi. Então ele começa a falar que ele era da linhagem. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, irrepreensível na lei. Ele era um homem correto, diante da lei de Deus, diante das coisas, de como ele aprendeu o que era a religião, de como ele aprendeu como caminhava a religião, como era o judaísmo, como eram as coisas de Deus. E ele era um bom obreiro. Na ótica dele, ele era um bom obreiro. Na ótica dele, ele era um homem bom, correto, justo. Só que um pouquinho na frente ele começa a dizer assim: mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, isso eu considero perda por causa de Cristo. E o Senhor começou a falar ao meu coração algumas coisas. E essa pregação de hoje, ela se deu a partir de uma ligação que eu recebi essa semana. Eu estava em casa e meu telefone tocou. Era umas 11 horas da noite. Um telefone 011, um número que eu não tinha salvo. E eu não tenho costume de atender números desconhecidos, mas como a gente está na igreja, tem muita gente, e às vezes alguém quer falar comigo, eu não posso deixar de atender um telefonema. Eu atendi esse telefonema, e quando eu atendi o telefone, a voz do outro lado falou assim pra mim: oi, prima! E os meus primos, todos os meus primos, e olha que eu tenho primo, hein, gente, eu tenho primo que eu não sei nem o nome. Eu tenho muito primo. E os meus primos todos se chamam assim. Todos. Oi, primo. Ninguém se chama pelo nome. É prima e primo. Eu tenho primos distantes e primos muito próximos que só se falam assim. Então ele falou: oi, prima. Aí eu falei: oi? Quem tá falando? Porque aí eu fiquei constrangida. Eu falei: meu Deus, é algum parente meu e eu não sei o nome, eu não sei quem é, não tô conhecendo a voz, eu não tenho o número dele salvo. Que gafe, né? Deve estar no grupo da família, mas eu não salvei. Aí eu falei: meu Deus, quem é? Aí ele todo simpático falou: ah, não, prima, eu não acredito que você não conhecendo a minha voz. Eu não acredito que você não está conhecendo a minha voz. Aí eu falei: mas quem está falando? Eu comecei a ficar enredada naquela conversa com ele, mas eu não estava conseguindo identificar. Ao mesmo tempo, eu comecei a achar que parecia a voz de um primo meu. E aí ele falou assim: ah, lembra? Um primo, qual é dos seus primos mais velhos? Um primo seu mais velho que você não fala há muito tempo. E eu, toda inocente: ah, não sei, meus primos mais velhos nem moram em São Paulo. Esse é o número 011. Aí ele foi rápido, ele falou assim: ah, é que eu tô fazendo um serviço em São Paulo, e aí eu coloquei um chip de São Paulo para ficar mais fácil para falar com você. Aí eu, aí, só que
eu ainda não tinha notado o que era. E aí eu falei, aí ele falou, mas você não lembra? Que primo? Eu falei, tem uns primos. Aí eu, que já ouvi 500 vezes a respeito de inúmeros golpes, eu falei o nome de alguns primos meus. Eu fui soltando o nome do primo e da mãe do primo, né? Tem o Carlos, que é filho da tia Tereza. Tem o Toninho, que é filho do tio Expedito. Eu comecei a falar nome. Aí ele falou assim, prima, tô vendo que você não tá conhecendo minha voz mesmo, né? É o Carlos, da tia Tereza, ele falou. Aí eu, oi, tudo bem? Mas eu já achei estranho. Eu falei, peraí, por que ele tá me ligando? Ele não me liga. Começa daí. Aí eu assim, e esse número 011? Aí ele falou, que eu tô no Guarujá resolvendo umas coisas, porque ele ligou no número 013, né? Ele tinha que falar uma cidade do litoral, né? É que eu tô no Guarujá resolvendo umas coisas, fazendo uns trabalhos, e aí eu resolvi te ligar porque eu queria ir aí amanhã. Aí eu, você quer vir aqui amanhã? Ele falou, eu falei, mas amanhã eu não posso, eu trabalho. Aí, só que eu comecei a entender o que estava acontecendo, né? Era um golpe. Aí eu falei assim, eu trabalho amanhã. Ele, mas você não pode atender o telefone no trabalho? Eu falei, não posso. Aí ele, não pode? E como é que eu vou saber para chegar aí? Como é que eu vou fazer para chegar aí? E aí quando ele falou assim, eu falei, não é meu primo. Por quê? O primo dele, que é irmão dele, aliás, meu primo, que é irmão dele, o Cláudio, mora em Guaratuba, muito próximo da minha casa. E esses primos todos sabem o endereço dele. Então, ele não teria por que não saber o endereço. O irmão dele mora lá. Então, ele falou assim pra mim, mas como é que eu vou fazer pra chegar aí? Eu falei, eu não sei. Eu falei, por que você não liga pro seu irmão? Aí ele, meu irmão? Mas eu não tenho o número do meu irmão, você pode me passar? Aí eu desliguei o telefone. E eu desliguei o telefone e falei, se for meu primo, ele vai ligar e falar, Andrea, sou eu, e vai me chamar pelo nome, porque eu não dei meu nome. Pelo menos isso, né? Eu fui esperta um pouco, né? Porque eu falei o nome dele, dos primos. Quase deu o endereço, né? Aí ele pegou e falou assim, ele ligou novamente, só que eu não atendi mais, e ele desistiu de ligar. E um pouquinho antes, eu estava sentada na minha cama, eu falei assim, Jesus, o pastor me convidou a ministrar a palavra, né? Não que eu não tenha nada, tenho, porque quem tem secreto com o Senhor, quem busca o Senhor, sempre tem algo a dizer. Se você for pego de surpresa, e se você tem uma vida com Deus, nunca vai ser uma surpresa, você vai sempre ter algo a dizer. Amém? Nem que seja o seu testemunho, você vai sempre ter algo a dizer. E aí, eu orei e falei, Senhor, mas me ajuda, me dá uma dica de para onde eu vou, o que eu vou falar, o que o Senhor quer que eu fale? E aí, quando eu desliguei a segunda vez, que ele tentou novamente ligar, que eu desliguei, o Espírito Santo falou assim comigo, e a minha voz você conhece? E você sabe quem sou eu? Você conhece a Deus? Você é conhecido de Deus? E aí aquilo foi como um soco no meu estômago, né? Eu falei, meu Deus, será que eu conheço? Eu não conheço. Será que eu sei? Eu não sei. E eu comecei a buscar. E aí o Espírito Santo foi me levando em algumas situações e foi me lembrando de algumas pregações que eu já assisti, me lembrando de algumas palavras que eu li, de coisas que eu vivi. E eu quero compartilhar com vocês essa noite. Será que nós realmente conhecemos a Cristo? Ou nós temos uma ideia de quem Ele é? Será que... Porque nós ouvimos falar dele, nós estamos aqui. Hoje você já ouviu falar de Jesus. Hoje você já ouviu falar o nome dele. Hoje você já cantou que ele é santo. Hoje você já cantou pedindo para ele reinar aqui, dizendo que ele era bem-vindo neste lugar. Você já falou tudo isso. Mas nós estamos expostos a muitas palavras. Existe um perigo em estar muito exposto a muita pregação, a muita revelação, a um lugar onde tem um alimento, porque aqui tem alimento. Eu não me recordo do dia que eu entrei aqui e saí sem ser alimentada. Deste altar, independente do pastor, do ministro de louvor, de uma criança que sobe para orar, de alguém que sobe para ministrar, para dar um recado, para dar um testemunho, sempre há alimento àquele que busca, porque é de acordo com a tua fome, é de acordo com a tua sede. E aí nós sempre somos alimentados, mas existe um risco nisso, porque a gente acaba caindo num problema. Já revelaram por mim, não precisa buscar. Já estão me pintando quem é Jesus, eu não preciso mais buscar. Jesus é aquele que morreu na cruz, que foi cantado aqui na cantata. Morreu, ressuscitou, já fazem. Toda Páscoa e todo Natal fazem uma cantata, já explicando qual é o plano de Deus. Quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. A revelação da palavra já vem mastigadinha. E a gente está acostumado, igual o passarinho, ficar esperando com a boquinha aberta que a mamãe venha com a comidinha mastigadinha para colocar na nossa boca. Para a gente não ter dificuldade de buscar quem é o Senhor.
de realmente analisar o nosso coração. E é isso que o Senhor me chamou nessa noite, a chamar vocês, porque foi isso que Ele falou no meu coração. Você realmente é convertida? E essa é uma pergunta que eu faço a você nessa noite. Você realmente se converteu? Ou você está tão mergulhado num ativismo religioso, em vir para a igreja, em fazer. Agora abriu caça-talentos, eu quero fazer parte de um ministério. Agora na igreja está precisando disso, eu vou fazer. Precisa daquilo, eu vou fazer. Irmãos, isso não é errado. Não é errado. Fazer não é errado, servir não é errado. Errado é nós fazermos e servirmos sem saber para quem fazemos ou para quem servimos. Errado é nós não conhecermos. Errado é a gente ter obras, mas não conhecer o Deus da obra. É ter obras para apresentar, mas não saber nem quem Ele é. Não ter tempo para Ele. Então, alguns de nós nascemos na igreja, nascemos no evangelho, num lar cristão, cheio de informação de quem é Jesus. Mas isso não significa que nós conhecemos a Ele. Será que não está na hora de parar e de se analisar? E de pensar, o que é a conversão? E eu comecei a buscar, sabe o que é conversão? O que é metanoia? Nós passamos um final de semana tão maravilhoso na presença de Deus, e eu tenho certeza que muitos aqui saíram sem entender o que é metanoia, ou sem querer viver essa metanoia, ou sem ter clareza do que é a metanoia. Só para você ter uma ideia, no dicionário metanoia diz assim: mudança essencial de pensamento ou de caráter, mudar de ideia. Isso é metanoia. Não é um evento da igreja, não é uma agenda da igreja onde a gente faz um evento bonito e traz pessoas conhecidas para encher um lugar, para arrecadar alimento. É muito mais. É vida diária com Deus, é conversão diária, é mudar de ideia todos os dias. É mudar de ideia todos os dias. E pensando em conversão, eu lembrei de uma pregação que eu assisti do Paul Walsh, esqueci de falar o nome dele. E ele fala a respeito de um porco e 2 pratos de comida. E eu quero ilustrar isso para você. Imagina que desse meu lado tem um balde de lixo, e desse meu lado tem o melhor prato. Pensa no prato que você mais gosta. Eu não vou falar o prato, porque cada um tem o seu gosto. Mas pensa naquele sushi maravilhoso, aquela barca, né? Aqui. E aqui, pensa num churrasco, Júlio. Um churrascão aqui, ó. E aqui um balde de... Ó, o povo até... E um balde de lixo. Ali no final, tem alguém segurando um porco. E se você soltar aquele porco para ele vir comer, para onde ele vai? Ele vai para o lixo. É uma resposta óbvia. Mas sabe por que ele vai para o lixo? Porque ele é um porco. E porco come lixo. Porco se alimenta de lixo. É da natureza dele. Ele vai enfiar a cara no balde, vai se lambuzar daquele lixo, abanando o rabinho todo feliz. E nem vai ligar para a comida que está boa aqui desse lado. Só que se de repente Deus me desse o poder agora de transformar esse porco num ser humano, e imediatamente ele com a cara no lixo, como porco, eu o transformasse num humano, qual seria a reação dele? Aquela comida que ele estava se alimentando fartamente, que era boa, que ele estava se alimentando alegremente, aquilo ia começar a dar nojo nele, porque agora é lixo. E aquilo ia começar a dar nojo nele, começar a dar ânsia nele, e ele ia começar a vomitar naquilo que ele comia. E ele, envergonhado, ia tirar a cara do lixo, ia olhar para mim e se sentir envergonhado. E pensar, por que eu estou com a cara no lixo? Por que esse negócio é horrível e eu estava comendo? Eu não sei se você está entendendo. Mas isso é a conversão. Isso é converter. É você saber e ter certeza de quem você era e do lixo que você comia. E à medida que você se converte, aquele lixo que para você parecia bom te dá nojo, te dá vergonha. Você não quer mais comer, porque agora você sabe que o alimento é bom. Agora você sabe que existem alimentos bons. Quem prova do Senhor, quem prova dele jamais tem sede ou fome. Quem prova dele de verdade jamais volta para a lata do lixo. Quem se converte
converte de coração jamais volta aos seus caminhos. Aquele que conhece o Senhor de verdade jamais enfia a cara na lama novamente, com consciência de que ali tem lama. Eu não estou dizendo que nós não pecamos. A palavra diz: aquele que está em pé, cuide para não cair. O pecado na vida do cristão, ela é um acidente. Ele é um acidente, mas não é algo que você tem que fazer com gosto, como aquele porco que comia lixo todo feliz, satisfeito e abanando o rabinho, comendo algo que não presta. Pensa num homem antes de se converter. Ele é um empresário e ele é um empregado de uma empresa, na verdade, e ele trabalha numa multinacional e o gerente dele está cobrando algumas coisas. E no dia da reunião, esse homem acorda desesperado, perdeu a hora. O celular não despertou. Parece que nem amanheceu o dia, né? Porque quando a gente não quer acordar cedo, até o raio do sol entra no quarto, com a janela fechada. Mas quando a gente precisa, parece que até o dia está escuro. E esse homem acorda desesperado. E ele fala assim: meu Deus, eu estou atrasado. Ai, meu chefe. E o chefe começa a ligar. E ele fala: eu não consegui terminar o trabalho. E agora? E ele começa naquela, tudo dá errado. Ele vai sair da cama, ele bate o pé na quina da cama e machuca o dedinho. E aquela correria, ele não acha o sapato certo. Tá aquela coisa. E aí ele sai correndo, atrasado. Eu tô atrasado, eu vou perder o emprego, meu chefe vai me matar. E quando ele desce, chega na porta, a mulher dele fala assim: bom dia, amor, você tira o lixo hoje, né? Aí ele olha pra ela e fala assim: que tira o lixo? Você tá louca? Olha, eu tô atrasado, vou perder o emprego. Eu vou perder o emprego, que lixo? Tira você, preguiçosa. Tira você o lixo. Eu que sustento essa casa, eu tô farto. Eu tô farto de você, eu tô farto de tudo. E ele entra no carro, todo cheio de razão, e ele vai embora para a reunião dele. E ele está justificado, ele está correto. Eu estou correto. Tudo gira em torno de mim. A vida é assim, não é fácil. Minha mulher tem que entender. E aí esse homem, passando-se alguns meses, ele se converte. E ele realmente se converte. E aí, 6 meses depois, ele acorda atrasado para uma reunião. E ele acorda desesperado e toda aquela situação novamente. Não acha a gravata, não acha o sapato, meu Deus do céu, eu perdi a hora, não terminei o trabalho, vou ser mandado embora. E ele sai correndo e ele desce e ele dá de cara com a mulher dele. E a mulher dele fala assim pra ele: bom dia, amor, hoje é dia de você tirar o lixo, hein? E aí qual é a reação dele? Você tá louca? Que lixo o quê? Não, eu tô atrasado. Eu estou atrasado, você não se importa comigo. Você nem pra me ajudar, não acordou, tira o lixo você, preguiçosa. Ah, dá licença, tô farto de você. E entra no carro. Só que antes dele entrar no carro, a hora que ele começa a soltar essas palavras, é como se uma faca enfiasse dentro do coração dele e girasse. E aí mesmo assim, no orgulho dele, ele fala: não, eu tô certo, eu tô certo. Aí ele entra no carro. E ele entra no carro e no percurso até o serviço, ele vai se sentindo cada hora menor. É como se o volante estivesse crescendo e ele está ficando menor. E o coração está apertado. E ele fala: o que está acontecendo comigo? Eu estou me sentindo estranho. E aí ele vai para o serviço, mesmo assim: não, mas eu tenho que ir porque meu patrão. Aí ele entra na reunião. E quando ele entra na reunião, o patrão começa a falar. E ele fala assim: não, patrão, só um minutinho, senhor. O senhor me dá 5 minutinhos? E ele pega o telefone. E ele liga para a mulher dele. E ele implora para a mulher dele que ela perdoe ele. E ele implora para ela: me perdoa, eu estava errado. Me perdoa, eu não deveria ter feito. Me perdoa, eu não quero perder a comunhão com você. Me perdoa, eu não quero estragar o nosso relacionamento por causa de algo que eu fiz errado. Eu não quero. Queridos, isso é conversão. É você saber que está errado, porque o cotidiano nos faz errar. A gente não sai de casa programado para fazer algo errado. Lógico, existem os que fazem. E aí, querido, com você, eu vou falar o seguinte: vai se converter. Mas aqueles que estão no processo de conversão, aqueles que estão no processo de conhecer a Cristo, aqueles que estão no processo de entender que o que ficou era lixo, aqueles têm o Espírito Santo. E aquele, ele incomoda. Ele incomoda. Queridos, eu passei por uma situação uma vez que na minha razão, eu parei na frente de uma moça, na frente do banco, e meti as 2 mãos no ombro dela. Eu estava na minha razão. Só que a hora que eu coloquei a mão no ombro dela, pensa, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Para, que vergonha. Tô falando isso porque eu tenho vergonha disso. Quando eu coloquei as 2 mãos no ombro dela, eu senti o meu corpo paralisar.
E eu senti uma tristeza e uma vergonha tão grande que eu saí pedindo perdão para ela sem ela nem entender o que estava acontecendo. E eu passei a tarde inteira chorando na presença do Senhor sem entender o que tinha acontecido. E aí, conversando com o pastor Fred, com a pastora Fabiana, eles me disseram: sabe o que é isso? É o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem. É Ele quem convence. Eu posso te falar tudo. Eu posso ler a Bíblia com você. Eu posso te dar todos os caminhos. Mas quem convence a sua vida é o Espírito Santo. Mas para isso você tem que se abrir para Ele. 2 Coríntios, não precisa abrir, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Queridos, nós não nos tornamos nova criatura quando nós entramos numa igreja. Nós não nos tornamos novas criaturas quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus publicamente. Nós nos tornamos novas criaturas quando nós estamos em Cristo. Quando nós entendemos quem Ele é. Quando nós entendemos que nós vamos para o céu, não pelas obras que nós fazemos, mas pelo sangue dele que foi derramado por mim e por você. E é por esse cordão escarlate que eu quero entrar no céu. É pelo sangue dele. É Ele que me justifica. Esse é Jesus. Não adianta eu ter obra. Não adianta eu chegar lá no grande dia e falar: Senhor, no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, Senhor, lembra da última cantata? Meu Deus, a última cantata foi demais. Senhor, olha, eu líder do ministério, meu ministério brilhava na igreja. Ele vai olhar para mim e falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Quanto tempo você gastou realmente para me conhecer? Quando foi que você abriu mão de algumas coisas para ficar comigo? Quando foi que você me buscou no secreto? Que você buscou os meus desejos, os meus sonhos para você e não os seus? Porque nós nos enganamos. Nós dizemos que nós queremos a vontade de Deus, desde que ela seja a nossa vontade. Porque se ela não for a nossa vontade, nós agimos como crianças mimadas, que batem o pé e ficam tristes com Deus. E falam assim: não acredito que eu não vou ganhar isso. Mas eu mereço. Eu mereço, Jesus. Olha o que eu faço, eu mereço. Você não merece nada. Eu não merecia nada. Nós não merecíamos nada. Ainda assim Ele se entregou por mim e por você. Ainda assim Ele se entregou sem ao menos hesitar. 1 João 3, no capítulo 6. Esse eu gostaria que você abrisse. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. João 3, versículo 6 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Em outra versão diz assim: quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém quem continua pecando nunca o viu e nem nunca o conheceu. Qual é a sua relação com o pecado? Qual é a sua relação com o pecado? Será que as coisas são muito comuns para você? Ou será que realmente, quando algo acontece, você se prostra e busca a misericórdia do Senhor? Nós estamos muito tolerantes. Sabe o que eu queria te perguntar? E se eu pedisse agora o seu celular? Amém. O que o seu celular esconde? O que seu WhatsApp esconde? Quais são as suas referências? O que você escuta? O que você assiste? O que você faz trancado no seu quarto? O que você faz quando ninguém está vendo lá no seu serviço? O que é que você faz? Será que nós estamos vivendo padrões de Cristo? Somos realmente cristãos? Pequenos cristos? Ou será que nós estamos vivendo dentro da igreja, sem ser a igreja, e impregnados do mundanismo? Com quem que nós parecemos? Qual é a sua referência? Quem você parece? Será que nós nos vestimos
de uma roupa de conversão estampada com frases bonitas, estampadas com palavras bonitas, quando na verdade o nosso coração está longe dele. Joel, no capítulo 2, no versículo 13, diz que Deus não quer que nós rasguemos as nossas vestes. Ele quer que nós rasguemos o nosso coração. Você tem rasgado o seu coração? Você tem buscado o seu tempo em conhecer o Senhor? Em estar perto dele, em ser conhecido dele? Será que ele te conhece? Será que ele sabe quem você é? Ou você acha que uma ficha de membro numa igreja, ou o ativismo de estar participando de um ministério, ou você ter descido as águas do batismo apenas te fazem conhecidos do Senhor? Sabe como tem que ser nossa relação com o pecado? Pensa numa balança daquelas antigas. Sei que tem pouquinha gente aqui que viveu essa época, mas a gente vê, né, nos livros, a gente vê nos filmes antigos. Sabe aquelas balanças antigas que tinham duas bandejas e elas ficavam tentando aquele equilíbrio, né? Então você coloca o produto de um lado e do outro lado vai colocando pezinhos, vários pesos. Coloca um pezinho, outro pezinho, outro pezinho, até que aquilo se equilibre, para que a gente saiba que peso tem esse. Então aí o dono da mercearia, né, o cerealista, ele fala: olha, tem 1 quilo, tem 2 quilos, e você pagava por aquilo. Agora, pensa que de um lado dessa bandeja, você vai colocar Deus sentado, de um dos lados. E aí, para você ter dimensão do tamanho de Deus, a palavra diz em Salmo 147:7 e em Isaías 40:26, que Ele chama e conta as estrelas e as chama pelo nome. Você já parou para perguntar quantas estrelas tem no céu? Se você colocar no Google quantas estrelas tem no céu, vai falar, e eu posso estar errada nesse número porque eu também nem sei que número é esse, é aproximadamente 6 trilhões de estrelas no universo. Sabe o que é isso? Pega a praia de Bertioga e conta todos os grãos de areia. E aí você pega todas as praias do mundo e conta todos os grãos de areia. Ainda assim não chegaria na quantidade de estrelas que há no céu. E esse Deus que está sentado desse lado da balança, Ele conta e chama elas pelo nome. E aí, o que acontece? A gente começa a colocar algumas coisas do outro lado da balança. E aí chega um trabalho. E aí o trabalho começa a pesar mais que Deus. Aí chega um namorado, uma namorada. E aí começa a pesar mais que Deus. E aí chega o dinheiro. E o dinheiro começa a pesar mais que Deus. Agora para pensar. Se tudo que você tem colocado desse lado, e se tudo no mundo que você colocasse desse lado pesar mais que Deus, será realmente que é Deus desse lado? Ou será uma ideia de quem Ele é? Algo que alguém te contou de quem é Deus. A ideia de Deus pode estar sentado aqui e todo o resto pesando desse lado. Porque se Deus sentar desse lado da balança, querido, não tem balança. Ela quebra. Nada se compara ao Senhor. Nada se compara ao peso da glória dEle. Nada se compara ao tamanho dEle. Nada se compara. Não existe balança. Não existe contrapeso para o Senhor. Não existe. Nós te adoramos, Jesus. Quando nós conhecemos o Senhor de verdade, quando nós buscamos conhecer o Senhor de verdade, existe algo que não é mágico, mas que é verdadeiro, que é o amor. Porque não existe como conhecer o Senhor e não se apaixonar. Não existe a possibilidade de você algum dia ter sentido o cheiro dele e não sentir esse cheiro, o melhor de todos os cheiros, de todos os perfumes de todo mundo. Não existe voz tão doce, mais doce do que a dele, e tão feroz como a dele. Não existe poder maior, supremo, do que o do Senhor. Todo domínio é dele, toda majestade é dele, todo poder é dele. E se nós conhecemos de verdade esse Deus, porque ele é um Deus acessível,
A palavra diz que todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Ele é acessível. Deus não está escondido, esperando que você brinque de esconde-esconde com Ele. Ele é acessível. Você precisa ir até Ele. Ele já está de braços abertos. O que foi feito por você já foi feito. Jesus já fez o que precisava ser feito. Amém? Sabe, quando a gente conhece alguém na intimidade, a gente conhece ela até pelo passo. Eu digo isso pela minha mãe. Eu conheço minha mãe chegando em qualquer lugar, mesmo sem estar vendo a minha mãe. Outro dia eu estava no hospital, numa esquina assim, então não dava para ver quem estava vindo. E no barulho do hospital, das pessoas passando, maca e emergência, eu comecei a ouvir um passinho assim. Na hora eu falei, é minha mãe. Minha mãe está chegando. Assim era com meu pai. Eu conhecia os passos do meu pai. Mas por que eu conhecia os passos do meu pai? Por que eu conheço a minha mãe pelo pisar dela? Porque eu tenho intimidade com ela. Porque eu gasto tempo em conhecer, em me relacionar com ela, em saber quais são os gostos dela, em saber quais são as vontades dela, em saber quais são os planos dela para a minha vida, em saber que ela tem o melhor abraço, que ela tem o colo que eu preciso. Assim também é o Senhor. Assim também é o Senhor. E Ele falou isso comigo. A minha voz você conhece? Quando sou eu, você sabe que sou? Será que você sabe quem é o Senhor? Será que você conhece a voz dEle? Ele quer te conhecer e Ele quer se fazer conhecido por você, a ponto de todo o resto se tornar lixo, como diz Paulo em Filipenses, no texto que nós lemos. Ele fala, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio. Algumas versões falam lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Nós cantamos que queremos conhecer, nós cantamos que queremos ser achado nele, mas será que isso não são só palavras? Será que o que nós falamos do nosso coração realmente não é só palavra? O Senhor nos chama nessa noite a uma conversão genuína. O Senhor nos chama nessa noite a buscar a face dEle, a buscar a presença dEle, a conhecê-lo de verdade, a fim de que todas as outras vozes se abafem, porque a voz do Senhor é a voz que tem que nos direcionar, é a voz que tem que ser audível e conhecida por nós. João, no capítulo 10, no versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você é ovelha, você conhece a voz dele? A palavra diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Ele te conhece? Ele te conhece? E isso pegou muito fundo no meu coração. Será que ele me conhece? Ou será que tudo que eu estou fazendo aqui é obra morta? Será que tudo que eu tenho feito é perdendo tempo com que não precisa ser perdido tempo? Passamos tempo demais nos celulares. Passamos tempo demais trocando de Deus, colocando outros deuses no lugar de Deus, colocando a internet, colocando as minhas prioridades de vida, colocando os meus sonhos, colocando os meus desejos e deixando de lado o Senhor. Porque domingo eu vou para a igreja e aí o pastor vai chegar com a palavra mastigadinha e eu vou saber quem é Deus, porque a revelação vai vir. Eu sei quem é o Senhor. O pastor já pregou semana passada. O pastor pregou aqui falando. O que ele pregou mesmo? Será realmente? Será realmente? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão o Senhor. Sabe o que é um coração puro? É um coração sem mistura. É um coração sem mistura. O que é algo puro? É algo que não tem mistura. É algo sem mancha, sem nenhum tipo de influência,
Será que nosso coração é puro ou ele está muito contaminado? Ou ele está tão impregnado ainda do lixo que nós não conseguimos enxergar o banquete que o Senhor tem para nós, que é a presença dEle, que é a presença dEle. Não existe banquete maior do que a presença do Senhor. Não existe lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Jeremias 9, 23, 24 diz assim, 9, 24 diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quer se gloriar? Se gloria de que você conhece o Senhor, ou que você tem buscado conhecer a face do Senhor. Porque se você realmente quiser conhecer o Senhor, Ele não tem por que não se mostrar, Ele não tem por que não aparecer, Ele não tem por que não se fazer presente em sua vida. Acontece que nós realmente não queremos. Tá bom quinta e domingo, tá bom quinta, sábado e domingo. Será que eu estou vestindo uma roupa de cristão, estou enfiando uma Bíblia embaixo do meu braço e estou vindo para a igreja como um ritual religioso, crendo como Paulo, falando: eu tenho gabarito para isso, sou da igreja. Que é isso? Eu sou da Rocha Eterna desde o trenzinho, eu sou da Rocha Eterna desde da casinha de Guaratuba, e me orgulho de fazer parte disso. Não é errado, orgulhe-se de fazer parte de uma história linda, a história da sua igreja. Mas orgulhe-se mais de conhecer o Senhor. De onde você pisar, a luz dele brilhar através de você, a glória dele se manifestar através da sua vida. Não pelo nome que está estampado na placa da igreja, não pelo nome que você carrega na sua camisa, metanoia, ou qualquer outro tipo de versículo, mas pelo nome que está acima de todo nome, que é o que você conhece, que está aqui pedindo: vem me buscar. Você não quer me conhecer? Sabe o que acontece? É quando nós buscamos ao Senhor e quando nós queremos conhecer o Senhor, inevitavelmente nós temos que largar o lixo. E muita gente está apegada ao lixo. E muita gente está apegada àquilo que já viveu, que é gostoso. Ah, mas o meu pecadinho de estimação é tão bom. Para eu conhecer o Senhor, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. E a maior delas é a minha vontade e a minha vida. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Estamos dispostos a negar a nós mesmos para conhecê-lo? Ou nós só vamos continuar cantando que o nosso amado é o mais belo entre milhares, sem nunca ter visto a face dele? Ou nós vamos cantar que nós queremos conhecer Jesus só no período do louvor da igreja? Nós vamos continuar vivendo uma vida medíocre? Ou nós vamos realmente conhecer o Senhor? Porque quando eu me achego a Ele, eu sei que eu não mereço. Quando eu chego perto dele e me vejo diante dele, eu sei quem eu sou e eu sei que eu não mereço. Mas o amor dele me constrange ao ponto de pensar: Jesus, por que eu perdi tanto tempo longe de ti? Por que eu perdi tanto tempo buscando outras coisas antes de te conhecer? Nada mais importa, porque Ele é o insuperável. O vinho do Senhor é insuperável. O vinho novo do Senhor, ele é insuperável. Se você acha que você já viveu coisas boas, se você acha que você já andou em lugares bons, se você acha que você já viveu tudo de melhor, o que o Senhor tem para aqueles que o conhecem e que o buscam é insuperável. É insuperável. Ao ponto de todo o resto virar lixo, ao ponto de todo o resto não servir para mais nada. Nós fomos eleitos nele. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no capítulo 1, no versículo 4 e 5 diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Será que você tem essa plena convicção de quem é Ele? Será que
nós estamos vivendo um evangelho de palavras, amando em palavras, honrando em palavras. Mas quando nós viramos as costas e entramos nos nossos carros e fomos aos nossos lares, nós deixamos o Senhor empoeirado numa estante e só buscamos quando nós precisamos. Será que Ele é um amuleto? Ele é algo como um cartão de crédito que na hora que nós precisamos nós vamos lá e compramos? Ou Ele é renúncia? Renúncia diária, busca diária. Todos os dias quando você acorda, você diz: Jesus, eu te amo. Você busca a presença dEle? Ou vivemos um evangelho raso? Sabe, queridos, um mergulhador, quando ele vai bem profundo, ele corre alguns riscos. Porque quanto mais profundo ele vai, mais difícil fica. A pressão é muito maior. Eu não mergulho, eu não tenho nem conhecimento disso, eu sei só por cima. A pessoa quando mergulha, dependendo da velocidade que ela volta, ela pode ter um problema sério de saúde. Pode estourar um tímpano, ele pode ter um problema cardíaco por causa da pressão. Sabe, futebol? Aí eu vou falar um pouco mais do que eu conheço. Sabe o time, teu time, tá? Não vou falar de time porque a gente não tá falando disso. O teu time tá na Libertadores e ele vai jogar com um time lá na Bolívia, lá no Equador. E aí ele veio, o primeiro jogo foi aqui no Brasil, na casa dele, um jogo bom, tudo bem. E aí ele vai jogar lá na casa do adversário. Só que lá é altitude, tá mais alto. No lugar mais alto, o meu time e o seu time tem muita dificuldade. Por quê? Porque o ar é rarefeito, tem menos, tá mais difícil. É mais difícil respirar, a bola corre mais rápido. Muitas vezes numa partida, e os clubes já se amparam nisso, deixam um balão de oxigênio ao lado do campo, porque começa a ficar difícil para você respirar. Mas por que para o time de lá é mais fácil? Porque eles já estão habituados com o ambiente. Será que não está na hora de nós subirmos um pouco mais para nos habituarmos com o ambiente do Senhor? Ou a gente vai ter dificuldade toda vez que tiver que chegar perto dele e sentir cansaço e falar: não, esse lugar é muito difícil, eu vou voltar. Está na hora de subir um pouco mais alto, de se acostumar com o ar rarefeito. Porque quando nós enxergamos o Senhor, eu não sei você, mas eu perco o ar. Eu perco o ar diante da grandeza, diante da beleza, diante da majestade, diante da glória dEle. Eu me sinto pequena, eu me sinto frágil, mas ao mesmo tempo protegida, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que me resgatou, eu sei o que Ele fez por mim. E eu sei que você não está aqui nessa noite apenas por uma ideia de quem é Jesus. E se você entrou aqui com uma ideia de quem é Jesus, essa noite Ele te convida a conhecê-lo de verdade. Essa noite Ele te convida a ir mais profundo, a ir mais alto, a cantar de todo o seu coração que você quer conhecê-lo, para que você possa declarar o seu amor de verdade, não só em palavras. É muito fácil olhar para alguém e falar: eu te amo. Será? Porque o amor não é só em palavras, ele é em atitudes. Como são nossas atitudes em relação ao nosso amor ao Senhor? Será que nós estamos impregnados no mundanismo? Tudo é muito comum, muito... tá tudo bem, não é comigo, eu estou na igreja, estou protegida. Meu vizinho que se vire. Eu estou dentro do meu carro quentinho, o irmão que está na chuva, que se vire, vai molhar meu carro. Tem comida na minha mesa. Para que eu vou me preocupar? Para que eu vou me preocupar? É mais fácil viver assim. Mas o Senhor nos chama a uma metanoia nessa noite. Porque a metanoia não acabou domingo. Ela continua. Com quem você se parece? Quem são suas referências? Analise-se. Será que conhecemos ou queremos conhecer a Deus? Ou estamos tentando enganar? Enganar a quem? A nós mesmos? Ao Senhor? Com o nosso coração cheio de desejos, cheio de ego, de mundanismo, onde está a nossa lealdade? Porque se eu me esforço para não pecar,
não é porque eu posso me prejudicar. Eu não vou pecar, estou correndo para não pecar porque vou me prejudicar. Se eu pecar, se eu cair, o pastor souber, acabou, vai me tirar do ministério. Vai me tirar. Eu não vou poder mais subir lá bonita, com o cabelo arrumado, para cantar lindo, para todo mundo ver. Ou eu não vou poder fazer isso ou aquilo. Não posso pecar porque eu não posso me prejudicar. Não. A minha relação com o pecado tem que ser: eu não posso pecar porque eu quero Ele e Ele me quer. E a palavra diz que as nossas transgressões e os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. A nossa, é nós. Nós nos separamos dele. Nossas atitudes nos trazem para perto dele ou nos afastam do Senhor. Nessa noite, o Senhor te convida a voltar a um caminho onde o final dele é conhecer a face dele. Onde o final dele é conhecer o amor dele. É conhecer quem ele é. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Oh, Jesus. Nós queremos conhecer o Senhor. Nós queremos nos converter de fato, Jesus. Nós queremos buscar, Senhor, a sua face. Nós queremos ser achados em Ti, Jesus. Nós queremos voltar, Senhor, e reconhecer a sua voz. Nós queremos, Senhor, contemplar, Senhor, a sua glória, Pai. Não para nosso prazer, para nosso deleite, Jesus. Pai, mas para que aonde eu for, Senhor, eu possa manifestar a sua glória e o seu reino. Senhor, nós queremos o seu reino, Pai. Mas nós queremos o seu reino em proveito próprio, Deus. Jesus, que eu busque a sua face, que eu busque te conhecer, que eu busque, Senhor, Deus, uma conversão genuína, Pai. Que o meu Pai, que eu entenda, Senhor, que aquilo que eu me regozitava, aquilo que eu gostava, aquilo que eu comia e que me causava prazer, Senhor, isso tudo é lixo, Deus, diante do banquete da sua presença, diante do banquete do Senhor. Oh, Jesus, nessa noite nós te convidamos para vir neste lugar, Pai. Aqui, dentro do nosso coração, no nosso íntimo, Jesus. Oh, nós queremos te conhecer, Pai. Rasgando, Senhor, os nossos corações. Rasgando, Senhor, os nossos corações, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor trabalha com a nossa verdade, Deus. Senhor, que a minha verdade seja a minha oferta nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Se você nessa noite, se essa palavra foi para você, assim como ela foi para mim, se você entende que você precisa conhecer o Senhor, se você entende que você precisa converter os seus caminhos, se você entende que você precisa ser conhecido por Ele, se você entende que você quer conhecer a voz dEle, ter intimidade, resgatar talvez aquilo que você perdeu, se você entende que está na hora de dar um passo para trás, Deuteronômio 9 diz que o Senhor nos colocou aquele povo para fora para que eles pudessem entrar. Jesus nos coloca para fora para que a gente possa entrar. Jesus te coloca para fora do pecado, para fora da escravidão, para fora do engano, para fora da malícia, da sensualidade, do roubo, para fora de tudo que desagrada a Ele, para que você possa ter acesso a Ele, para que você possa ter acesso à presença dEle, para que você possa desfrutar do banquete, do deleite de estar na presença do Senhor. Oh Jesus, nós te adoramos. Se você precisa converter os seus caminhos, porque eu sou a primeira a vir aqui na frente. Se você precisa conhecer o Senhor, corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Não é para se envergonhar,
pastor, líder de célula. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer,
preparou para você caminhar. Deus está lembrando pessoas aqui nessa noite que Ele pavimentou um caminho na sua frente. Caminha, meu filho, diz o Senhor. Pode continuar caminhando. Pode continuar caminhando. Pode continuar. Tem uma grande nuvem de testemunhas torcendo por você. Você está com o bastão na mão, não pare. Continue caminhando. Ele vai te alimentar durante o percurso. Ele está te encorajando durante a caminhada. Ele vai te revestir. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Você vai chegar até o lugar. Você vai chegar. Assim como numa corrida, existe um lugar onde tem a água, onde é mais leve, onde tem sombra, onde é descida. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para algumas pessoas que estão aqui: vai, meu filho, agora é subida, mas está chegando uma hora que vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil, você vai poder beber água, você vai poder se refrescar. Está chegando um lugar aí que você vai poder se refrescar, mas agora se esforce. Mas agora se esforce. Lavassori bicandaraçaio. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Yeshua. Eu creio, Yeshua. Oh, Yeshua. Senhor, reveste. Senhor, reveste. Senhor, reveste. Oh, Yeshua. Eu quero te conhecer como foi dito. Não só de ouvir falar, mas de caminhar contigo dia após dia. Oh, Yeshua. Oh, oh, yeah, yeah. O meu amado, aleluia. O meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado, o mais belo entre milhares. Levante a sua mão, sua igreja como um coral, meu amado. Meu amado Escute, irmão, o Espírito Santo me mostra pessoas pela manhã, como se fosse 5:30 da manhã, 6 horas da manhã. Escute isso. Pessoas que estão assim, com as mãos levantadas. O Senhor está dizendo: existem pessoas que estão confiando em mim. Existem pessoas que realmente estão esperando o que eu posso fazer. Existem pessoas que estão esperando do alto, estão esperando do céu. E elas não se frustrarão, diz o Espírito Santo. E é como, irmão, se um orvalho da manhã caísse sobre nós, que estamos esperando no Senhor. É como se um orvalho da manhã caísse sobre nós, que estamos esperando no Senhor. Mas quando esse orvalho caía sobre nós, é como se fosse um pó branco. Muito pó. E ele batia nas roupas, no rosto, no cabelo. O cabelo de muitos ficava totalmente branco, embranquecido. A roupa embranquecia as vestes. Eu vejo até os pés, alguns com sapatos e outros descalços, totalmente brancos por causa desse pó. E esse pó é como se eu estivesse olhando, e a impressão que eu tenho é se alguém sacudisse esse pó e ia embora. Mas
as pessoas começavam a sacudir, e esse pó era como se ele se tornasse uma camada. Latoque abaixo, uma camada, e um se movimentava ali, outro lá. Eu estou dizendo daqueles que esperam no Senhor, outro aqui. E esse pó, essa camada, ela se tornava homogênea. É como se ela começasse a se tornar uma geleia. E essa geleia se tornava uma água. E essa água está lavando você. Ah, meu Deus do céu. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A tua confiança é o Senhor. Acorde acreditando no que Ele falou. Durma acreditando no que Ele falou. Acorde louvando ao Senhor. Não importa se aconteceu ou não. Acorde e levante a tua mão e adore o Deus da sua salvação. É isso que o Espírito Santo pede para nós aqui. Ah, meu Deus. Abraça alguém do teu lado. Fala assim: você é favorecido pelo Senhor. Aleluia.